Olá, bem-vindo ao Professor de Inglês Online no nosso desafio de 30 dias para ganhar o hábito de falar inglês diariamente. Meu nome é Noah, eu sou o seu professor de inglês online. E estamos no nosso dia 29, que é sobre visualização, o caminho mais curto. Olhe para trás e para frente. Então, no dia 1 você fez um calendário, no dia 2 você encontrou um caderno, no dia 3 você aprendeu como consultar sons, significados e traduções de palavras, no dia 4, 5, 6 você pensou em seus motivos, o que prende a sua atenção e na necessidade de criar um processo sempre que for aprender. No dia 7 você investigou universos linguísticos de vocabulário e no 8 ouviu e aprendeu com algumas músicas. No dia 9, você entendeu o básico da gramática. No dia 10, você experimentou alguns jogos eletrônicos simples acoplados ao estudo de gramática. No dia 11, você entendeu o que é e como funciona a tradução mental. No dia 12, aprendeu a aprender com seriados. No dia 13, perdeu a vergonha de falar. No dia 14, entendeu a diferença entre aprender e adquirir inglês. O dia 15 se avaliou em relação ao nível de aprendizagem. O dia 16 retomou e revisou seus passos. No dia 17 você buscou a sua força de vontade. No dia 18 percebeu o quanto é fácil fazer um jogo simples de tabuleiro e como usá-lo para estudar e decidir o que estudar. No dia 19 viu o poder de aprender inglês com histórias em quadrinhos. No dia 20 riu com a perspectiva de ler histórias com diferentes fundos musicais. No dia 21, reconheceu a existência do Voices of America. No dia 22, aprendeu sobre o Jim Quick e o Quick Brain. No dia 23, se interessou pelos podcasts e acatou a sugestão de ouvir e ler ao mesmo tempo. No dia 24, assistiu a uma aula de um professor de inglês online. No dia 25, você ouviu falar de alguns aplicativos. No dia 26, aceitou o estilo de escrita do inglês. No 27, reparou como daria para conversar com um gringo. No dia 28, aprendeu mais sobre o platô da aprendizagem. E chegamos no nosso dia 29. E agora? Agora é a hora da visualização, a arma mais potente. A visualização é o caminho mais curto. Como é que é o jeito, meus alunos me perguntam, como é que é o jeito mais fácil de aprender inglês? Com o menor esforço. Ou até com esforço, porque eu sei que requer esforço, mas um jeito que seja garantido que eu vá aprender. Que aprender inglês seja mais provável, que seja até inevitável, que faça com que eu comece a aprender o suficiente. Aí que tá. Suficiente para quê? A gente ensina inglês básico em uma aula onde ensinamos uma ideia lógica. É algo que não existe tanto de conhecimento do professor. Por isso, uma das dicas, uma vez que você chega no nível intermediário, é começar a dar aula de inglês básico para alunos básicos. É o jeito mais fácil de revisar o básico da gramática e, ao mesmo tempo, ajudar alguém. Mas espera aí, ideia lógica? O inglês não é arbitrário? A língua não é arbitrária? Quer dizer, alguém determinou que é daquele jeito? A língua é arbitrária. É arbitrária e é lógica. Ela segue uma certa lógica. Um A mais B dá C. Esse liga com esse e sempre dá esse, com algumas exceções arbitrárias. Aí o aluno intermediário, para avançado, ele requer muito mais habilidade do professor. O aluno ele chega e fala, quero uma aula tipo conversation. E essa aula tipo conversation parece até que é mais fácil para o professor fazer uma aula assim. Já teve gente querendo fazer aula de inglês comigo, intermediário para avançado, e me falou, não, eu só quero uma aula conversation. Não quero aula de inglês, quero só conversation. Como se fosse mais fácil do que uma aula de inglês básico. Eu sei que essa pessoa queria dizer, na verdade, é que queria fugir da gramática, queria fugir da decoreba. Mas me falaram meio que no sentido, a gente senta, eu pago um café para você e a gente faz um conversation. Como se fosse algo simples. Mas não! Essa aula, esse tipo de aula envolve funções psicológicas superiores, tais como atenção voluntária, memória, imaginação, pensamento crítico.
Quem falou disso, achou que eu não ia falar dele? É o Vygotsky. Ele fala bem relação entre linguagem e pensamento e fala dessas tais funções superiores. É possível fazer esse conversation conversando espontaneamente com um gringo. Mas aí você tem que torcer que essas conversations sejam significativas para você e ajustadas ao seu nível. Ou então uma aula particular de conversation com um professor bom que consegue se ajustar ao seu nível e trazer conteúdos significativos para vocês fazerem esse tal de conversation. Mas qual seria uma forma de treinar essa habilidade comunicacional mais complexa? Como visualizar uma coisa que seja tão importante e cheia de significado para você? Que seja uma situação ou uma visualização da sua vida? Então, a visualização, o caminho mais curto. Visualiza comigo. Fecha os olhos, abre os ouvidos e visualiza comigo. Imagina que você está chegando no aeroporto de outro país. Você desce do avião e pega sua mala naquela esteira circular. Você passa pela imigração e finalmente sai na área comum do aeroporto. Tudo está em outra língua. Você tem o endereço na mão e resolve pegar um táxi. Você pede para o taxista para ir nesse hotel ou pousada que você vai ficar. A primeira pessoa que você vai ter uma conversa mais longa é o taxista. E ele te fala um pouco da cidade, você fala que veio visitar, veio fazer um pouco de turismo ecológico e cultural. Ele te fala de um museu famoso da cidade e também de um bairro onde é comum os turistas irem, mas te alerta a não ficar nesse bairro até muito tarde da noite, pois pode haver roubos. O taxista te deixa nessa pousada e nesse hotel e você resolve fazer o check-in. Você faz o check-in e resolve ir caminhar um pouco, já que você escolheu aquela pousada e hotel propositalmente perto de um parque famoso da cidade. Ao caminhar um pouco pelo parque, você vê uma quantidade de artistas anunciando uma mostra teatral na cidade. Você entra no mercado da cidade, come a comida típica da região, você vê uma fruta que você nunca tinha comido e pergunta para o lojista quanto é. Ele te responde, você experimenta a fruta e para você a fruta parece deliciosa. Você sai do mercado no final da tarde a tempo de ver uma das peças teatrais dessa mostra de teatro. A primeira da noite. Você resolve voltar para a pousada do hotel onde está hospedado para tomar um banho. Depois do banho, você resolve ir para o bar ou para o café do hotel para tomar um drink e senta no balcão ao lado de outros dois viajantes. Talvez um casal bem simpático. Eles se apresentam, tudo em inglês. Eles dizem que estão, assim como você, a turismo na cidade. Eles estão comemorando um dos primeiros aniversários de casamento. Eles te perguntam quando você chegou nesse país e se você está gostando do que você viu na cidade até agora. Você é capaz de, com toda a fluência que você adquiriu nas suas aulas de inglês até agora, de responder essa pergunta e contar para eles todo esse processo que você vivenciou até agora, toda a sua jornada, desde a chegada do aeroporto até aqui? Esse é um texto que eu visualizei, mas não aconteceu comigo. Vamos visualizar esse diálogo em inglês? Você chega para o casal e fala, Hi there. Hi, I'm John. And this is Mary. Hi, I'm... Não, seu nome. What a beautiful city. I saw 2 hours ago a beautiful sunset and a theatrical play. Are you from here? We're from a small town in the countryside. We're here celebrating our 3rd year of marriage. No kids? No kids. Where are you from? I'm from Brazil. I arrived here today. Really? How do you like it here? It's beautiful, very different from Brazil. The taxi driver showed me the city museum and recommended to visit this neighborhood, but not too late at night. Thank you for the advice. We better get back early, honey. Eles falam entre eles. Aí, ó, aquele silêncio, porque também a conversa é uma conversa espontânea, tem momentos de silêncio. Aí eles falam, Mary and I are about to go see a street play from the theater festival. E você, Really? Me too.
Aí você decide usar um present perfect ali da sua aula de inglês. I have already seen one, but I think there's still some time to see another one. E aí eles te convidam. We're going to. Do you want to share a cab? E você, sure. E what else? O que mais que daria para você contar para eles no caminho para a peça de teatro de táxi? Você poderia falar da fruta que você comeu. Imagina todo esse vocabulário que você tem. Você tem que aprender a contar situações da sua vida. Situações que aconteceram ou situações que você visualizou. Visualizações que possam vir a acontecer. E fazer isso de alguma forma sem pensar em português. Você vivenciou e você está simplesmente expressando o que você vivenciou, a sua experiência em inglês. Quando você expressa numa língua o que foi vivenciado, a pessoa consegue visualizar o que você viveu, como se ela estivesse lá. Ela se coloca no seu lugar. Ela empatiza com você. Vocês conseguem se conectar num nível mais profundo. Ela se entrete com a sua história. Vocês criam um vínculo. Então, o desafio do dia de hoje é o seguinte: escreva a sua visualização. Ou então escreva uma situação que aconteceu com você. Falar inglês com fluência é o processo de relatar situações vivenciadas. Como você vivenciou, você não vai esquecer. Por exemplo, quando eu fui para Machu Picchu, eu posso contar, e aconteceu que eu acabei contando essa história. Quando eu fui para Machu Picchu, meu voo foi cancelado. Eu ia com os meus pais e a gente ia encontrar o meu irmão em La Paz, a capital da Bolívia. De lá a gente ia pegar um ônibus para Cusco. Aí o voo foi cancelado, meus pais resolveram não ir, mas eu queria ir muito. E a gente já tinha a gente já tinha reservado para ir na trilha Inca, na trilha dos Incas, para chegar até Machu Picchu. Aí eu peguei um ônibus de São Paulo até a fronteira com a Bolívia. Eu acho que era La Quiaca o nome da cidade. Aí lá em La Quiaca, eu peguei o trem de la Muerte, um trem, e aí eu fui pegar o trem, não tinha passagem, eu tive que dormir uma noite em La Quiaca, numa pousada, e no dia seguinte eu acordei, eu fui pegar o trem e não tinha mais lugar. Aí no que eu estava virando de costas para ir embora, o condutor do trem falou: vem, senta aqui no meu lugar. Porque o condutor do trem, além de ter a cadeirinha de condutor, ele tem um lugar no trem para descansar. Os condutores trocam de lugar. E aí ele me vendeu informalmente o lugar dele. E aí eu fiquei sentado nas cadeirinhas dos condutores, conversando com um dos condutores. E aí, dormindo no trem, eu tive um sonho mais maravilhoso que eu já tive. Eu cheguei numa cidade. Esqueci o nome da cidade, mas era uma cidade linda. Só que não ia dar tempo de encontrar o meu irmão, já estava em La Paz. E ele me mandou uma mensagem que ele já estava indo para Cusco, que era para eu ir direto. Aí eu resolvi pegar um avião dessa cidade até Cusco, que acabou com todo o meu dinheiro, tudo porque eu tinha que chegar a tempo para fazer a trilha dos Incas. Aí, lá em La Paz, eu peguei um ônibus direto de La Paz até Cusco. Cheguei em Cusco, consegui encontrar meu irmão e a namorada dele. Aí lá, eu cheguei no dia da trilha. Então a gente chegou, foi conversar com o cara da trilha. A gente fez a trilha acho que eram 4 dias, acampando. Chegamos em Machu Picchu. Lá em Machu Picchu, a gente estava lá aproveitando Machu Picchu, quando eu conheci uma americana, uma canadense uma americana, uma australiana e 2 franceses do Canadá. E 2 canadenses que falam francês, do lado do Canadá dos franceses. Então imagina, só inglês para se comunicar. E a gente acabou se unindo e continuamos nossa viagem lá. E aí a gente foi para o lago Titicaca. Na volta, fomos para La Paz, e aí meu irmão voltou para a Argentina, e depois eu peguei um ônibus para a Argentina, direto para Buenos Aires. A viagem de ônibus mais longa da minha vida, deu umas 40 horas, porque teve um bloqueio da polícia no meio da Bolívia. E aí eu cheguei em Buenos Aires e fui trabalhar de recepcionista do estúdio de yoga do meu irmão. E aí eu estava trabalhando lá de recepcionista, e uma argentina veio fazer uma aula experimental de yoga. Só que enquanto ela esperava a aula, ela ficou conversando comigo. E eu contei toda essa viagem para ela. E a gente criou um vínculo, a gente se conectou. E foi assim que eu conheci a mãe do meu filho, a minha companheira, que está comigo até hoje.
Então, esse é o poder de visualizar e relatar uma situação vivenciada. Então, a dica é essa: reflita sobre as situações que você já vivenciou. Como você contaria essas situações ou visualizações em inglês? No meu caso, foi em espanhol. Agora que você já tem a sua visualização e já tem a sua memória, ou seja, olhou para trás e olhou para frente, constrói uma história como uma dessas duas que eu contei e se pergunta o quão difícil seria para mim expressar essa história em inglês. Nesse nível de inglês que você tem agora. Quanto de esforço te custaria para construir essa narrativa? Você se comunica melhor quando você constrói os seus discursos sobre quem você é, de onde você veio, como é sua vida, quais são seus valores, o que você acha das coisas do mundo, quais são seus sonhos, esperanças, seus pontos de vista, como passar tudo isso para o inglês. Por aí que você deveria começar o seu estudo de como ativar esses seus conhecimentos de aluno de inglês e dar mais um passo em direção à fluência. Então, as minhas dicas são as seguintes: quebre em frases curtas a sua história e vá pelo caminho mais simples. Bons estudos! Vejo vocês amanhã. Bye!